campeão mundial do boxe, nos deixou. Éder Joffre morreu hoje de madrugada, aos 86 anos. Ele foi o maior boxeador brasileiro de todos os tempos. O tricampeão mundial estava internado em São Paulo desde março com uma pneumonia. O Guilherme Pereira está em São Paulo, tem informações pra gente. Bom dia, Gui. Bom dia, Lucas, Karine, um abraço para vocês e para todo mundo que está acompanhando o Esporte Espetacular. Com certeza esse dia 2 de outubro de 2022 é um dia muito triste para o esporte brasileiro. Éder Joffre é com certeza um dos maiores nomes do nosso esporte. Como você disse, Lucas, ele estava internado em um hospital em Embu das Artes, uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo, desde março por causa de uma pneumonia e por complicações da doença. Hoje ele nos deixou aos 83 anos. Éder Joffre é o único boxeador brasileiro que está imortalizado no Hall da Fama do boxe nos Estados Unidos. Foi o primeiro brasileiro a ser campeão mundial de boxe aos 24 anos, em 1960. Depois ele conquistou outros 2 títulos mundiais na era de ouro do boxe, onde o boxe teve muitos atletas. Surgiu um atleta brasileiro que passou a assustar o mundo com muito talento, com muita dedicação, com muita força, e foi assim que Éder Joffre ficou na história do boxe. Quando ele se aposentou, Éder Joffre tinha 81 lutas, 75 vitórias, sendo que 52 foram por nocaute, 4 empates e só 2 derrotas. Uma trajetória incrível, e durante toda a vida o Éder Joffre mostrou muito amor pelo boxe, pelo Brasil. Era uma figura muito querida por todo mundo que cobre esporte, que acompanha, sempre muito simpático, sempre fazendo questão de mostrar esse amor que ele tinha pelo boxe. Por isso hoje é um dia triste para o esporte brasileiro. E agora a gente vai conferir aí na reportagem um pouco mais dessa história aqui em 2018, uma história tão incrível que acabou virando até filme, 10 segundos para vencer, com a presença do Éder Joffre no cinema no dia da estreia. Uma cena muito emocionante, e a gente vai ver agora nessa reportagem qual é a história de Éder Joffre, o maior boxeador da história do Brasil. Se liga aí, ó. O principal pugilista brasileiro, o maior peso galo de todos os tempos, Éder Joffre. Eleito em 2014 em enquete promovida pelo Conselho Mundial de Boxe como o melhor do mundo na história da categoria. Entre 60 e 65, foi campeão mundial dos galos. Unificou os títulos das federações americana e europeia. Lutou 81 vezes, venceu 75. Conquistas que renderam a ele o apelido de Galinho de Ouro. Em entrevista ao Sport TV em 2014, ele revelou a receita de suas vitórias. A maioria das lutas eu ganhei por nocaute. E fiz muitas lutas com camaradas realmente bons, né? Batia bem de esquerda, deixava o cara meio grogue com a esquerda e aí arrematava com a direita. Uma das lutas mais marcantes foi contra o britânico Johnny Caldwell, diante de 20 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera. Uma aflição em todo este público do Ibirapuera. Caldwell pareceu sentir o golpe. Estácio, um castigo extraordinário. Ele falou, não, eu vou ganhar dos macacos brasileiros, ou do Éder Joffre, uma coisa assim. Eu sei que ele falou em macaco. Aí eu mostrei quem era o macaco para ele. Mostrou? Mostrei, mas arrebentei ele. Caldwell não aguenta mais. É um sofrimento extraordinário. Está sendo massacrado. Lá está o jogo. Só existe um campeão mundial de boxe. Foram 4 empates na carreira, mas apenas um adversário superou o Joffre. Suas únicas 2 derrotas foram para o japonês Masahiko Harada. Eu lembro que o japonesinho, ele parecia que tinham dado corda nele. Eu largava ele, ele vinha em cima, já vinha pulando. Batia. Eu não sabia se eu descendia aqui ou aqui embaixo. A carreira profissional de Éder Joffre, que começou em 1957, foi interrompida em 66.
Mas em 69, ele voltou, desta vez como peso-pena, e antes de se aposentar definitivamente, por causa da morte do pai em 76, foi campeão mundial por mais 2 anos, em 73 e 74, pelo Conselho Mundial de Boxe. O lance é perigoso, o Éder colocou a esquerda por baixo. Sensacional! Éder Joffre, campeão mundial de boxe. Vai viver a resistência do campeão. Final de luta. Éder Joffre, campeão mundial de peso. O pai era um entre os quase 20 parentes pugilistas. O tio Ralph Zumbano competiu nos Jogos Olímpicos de 1948 em Londres. 8 anos depois, foi a vez do Galinho de Ouro representar o Brasil em Melbourne, na Austrália. Ficou em 5º lugar a uma luta do pódio. No ano seguinte, estrearia entre os profissionais. A vitoriosa carreira de 19 anos, entretanto, teve consequências negativas. Éder Joffre foi atingido pela encefalopatia traumática crônica, pejorativamente chamada de demência pugilística. A doença é comum entre lutadores, reflexo das sequelas acumuladas por traumas na cabeça. Os sintomas são problemas de memória e tremores. Nascido em 1936, Éder Joffre nunca abandonou seu jeito leve e descontraído. Quando questionado se seria o Pelé do boxe, foi perfeito ao diversificar o seu valor. Eu acho que eu fui o Éder Joffre do boxe. Como foi citado mais cedo aqui pelo Gui, a história do Éder Joffre foi contada no filme 10 Segundos para Vencer, que está no Globoplay. O Joffre é interpretado pelo Daniel de Oliveira, né? E o filme aborda a relação dele com o técnico e pai, o ex-boxeador argentino naturalizado brasileiro, Kid Joffre, que é interpretado pelo Osmar Prado. É filmaço e que o Éder descanse em paz.